47ª Assembleia Geral da CNBB, nós estamos com Dom Valentim, Bispo de Jales, São Paulo. Nós vamos falar agora sobre Dom Helder Câmara. Quem foi Dom Helder e qual o legado que ele deixou na igreja? Um grande assunto, Dom Helder, o compromisso dessa Assembleia, fazermos uma homenagem especial a Dom Helder, porque a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não se entende historicamente sem Dom Helder, porque foi ele o idealizador, o fundador da CNBB. E transcorrem agora 100 anos do nascimento de Dom Helder. Nesse centenário, a Igreja do Brasil quer recuperar a memória de Dom Helder. Não podemos esquecer uma pessoa que deixou um legado tão importante, iniciativas tão fundamentais para a caminhada da Igreja aqui no Brasil e na América Latina, e uma pessoa que deixou um testemunho tão grande para nós. Então, nessa Assembleia, nós temos, de fato, como marca mais importante, referência histórica, este fato: recordar Dom Helder. E nós podemos recordar tanta coisa bonita. Até existe uma exposição muito bonita, com fotos que marcam bem a trajetória de Dom Helder. Ele fundou a CNBB em 52, em 55 ajudou a fundar o CELAM, em 56 fundou a Caritas Brasileira. Isso nos faz evocar as palavras de São Paulo: eu lancei o fundamento, agora cada um veja como constrói sobre ele. Ele nos deixou um legado muito grande, uma espécie de direção importante, fundamental para a caminhada da Igreja na América Latina, e um exemplo também de autenticidade. Basta recordar que Dom Helder tinha o costume, desde o tempo de seminarista, de acordar às 2 da manhã, levantar, para garantir uma hora em que ele se encontrava diante de Deus, em que ele diante de Deus podia confrontar os compromissos, refazer a sua unidade, para depois, durante o dia, como ele costumava dizer, aí sim, se devotar inteiramente ao serviço aos irmãos, porque ele estava em sintonia com Deus. Então, um exemplo muito bonito que Dom Helder deixou para nós. Tanto mais motivos temos de recordar essa figura tão importante, que chegou quase no nosso milênio. Ao se aproximar o ano 2000, ele quase chegou. Morreu no dia 27 de agosto de 1999. Parecia Moisés, que morreu antes de chegar na Terra Prometida. Mas para este milênio, Dom Helder teve 2 sonhos, grandes, generosos, como sempre eram as inspirações dele. Um mundo sem miséria e sem fome, e depois para a Igreja o 2º Concílio de Jerusalém. Ele era muito audaz nas imaginações, em uma espécie de parábolas. Esta, por exemplo, que seria o novo Concílio de Jerusalém. O primeiro está descrito nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos que se reuniram se deram conta que a mensagem nova de Cristo precisava quebrar resistências, preconceitos, superar preconceitos para se dirigir ao mundo inteiro. Então, recuperar a inspiração inicial do Evangelho. Seria o 2º Concílio de Jerusalém. E agora, olhando o que aconteceu no começo desse milênio, pensando em Aparecida, podemos nos dar conta, na verdade, Aparecida foi uma espécie de 2º Concílio de Jerusalém. Se não foi plenamente, Aparecida teve como grande intuição apontar para a inspiração fundamental permanente do Evangelho. Discípulos e missionários. Foi o que Jesus fez. É o que agora Dom Helder pede para nós fazermos. Muito obrigado, Dom Demétrio. É o Web TVCN na cobertura da Assembleia Geral da CNBB.